Vamos falar agora sobre economia brasileira. Em seu mais recente relatório de macroeconomia, a XP reduziu a sua projeção para o IPCA de 2025 de 5,7% para 5,5%. Recentemente, a XP baixou a expectativa também para a taxa Selic terminal de 15% para 14,75%. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Rodolfo Margato, economista da XP. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Rodolfo. Ótima tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite. No final das contas, o que motiva esta revisão para a inflação, que a gente vê, por exemplo, nas projeções de mercado, em geral pelo Boletim Focus e agora também compartilhada pela XP, uma inflação um pouquinho mais baixa, mas mesmo assim muito distante do teto da nossa meta. Exatamente, reduzimos um pouco a projeção para o IPCA de 2025. E nosso principal relatório macroeconômico aqui da XP, né, o Brasil Macro Mensal, que foi divulgado ontem pela manhã, de fato a gente incorporou algumas surpresas baixistas nas últimas divulgações do IPCA. Por exemplo, no IPCA 15 de maio, que é a prévia da inflação mensal. Então, nossa projeção estava em 5,7%, passou para 5,5%. Né, com destaque a números um pouco mais baixos em bens industrializados. Né, na nossa avaliação, boa parte do repasse da depreciação da taxa de câmbio observada no final do ano passado já ocorreu sobre esses bens, e também temos acompanhado certo alívio em preços de alimentos, depois de um início de 2025 de muita pressão nesses itens. Então, especialmente, né, devido a alguns ajustes nas categorias de preços de bens industrializados por conta do câmbio e em alimentos, nós promovemos essa revisão para baixo de 5,7% para 5,5%. Agora, é importante destacarmos que a nossa expectativa para o IPCA de 2026 não foi alterada. Nós continuamos a projetar inflação de 4,7%, ainda um pouco acima do intervalo de tolerância da meta. Né? A meta é de 3%, temos um intervalo de tolerância que vai até 4,5%. Enfim, um alívio na inflação de curto prazo, mas ainda vemos pressão adiante, né, especialmente no IPCA de 2026. E nesse sentido, acho que vale a pena também comentarmos uma outra revisão no nosso cenário macroeconômico de Brasil, sobre as projeções de PIB, ou seja, de crescimento da nossa economia. Nosso número para o PIB de 2025 subiu de 2,3% para 2,5%. Acho que a XP está ali com as projeções mais altistas para a atividade econômica no curto prazo. Isso refletindo o mercado de trabalho aquecido, né? Estamos falando da taxa de desemprego brasileira no menor patamar desde o início da série de dados oficial em 2012, está ao redor de 6%, um aumento da renda real, ou seja, já acima da inflação, na casa de 6%, isso não deve ser revertido no curto prazo. Então, por um lado, é claro que isso é positivo, né? Faz mais consumo, maior demanda, maior PIB, não à toa revisamos a projeção para 2,5%, mas ao mesmo tempo traz um debate sobre, né, a sustentação desse cenário. Será que pode levar a maior pressão inflacionária ao longo do tempo? Então, acho que é importante comentarmos essa revisão altista para o PIB de 2025, para 2026 também, subimos de 1,5% para 1,7%, e como um dos vetores por trás de uma inflação ainda pressionada. Né? E em relação à atividade econômica ainda, né, mencionei mercado de trabalho robusto, certo arrefecimento nas tensões comerciais, né, o que poderia levar a resultados mais negativos para a economia brasileira este ano. Né? Estamos acompanhando certo arrefecimento nessas tensões, ainda que permaneçam muitas incertezas no radar, e também algumas medidas governamentais recentemente anunciadas que devem fornecer sustentação para a demanda interna no curto prazo. Por exemplo, liberação de saldos do FGTS, ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, novo programa de crédito consignado para trabalhadores do setor privado, que deve impactar o PIB, especialmente a partir do segundo semestre deste ano. Para o ano que vem, a isenção do imposto de renda à pessoa física, trabalhamos com essa hipótese no cenário. Enfim, é um cenário de atividade econômica ainda com uma boa dinâmica, um crescimento acima das projeções iniciais,
mas ao mesmo tempo uma inflação que, a despeito de um alívio de curto prazo, continua preocupando para um horizonte mais longo de projeção. Inclusive, é sobre isso justamente que eu gostaria de perguntar para ti. Selic terminal talvez nestes 14,75, vocês revisaram um pouco para baixo, ainda com projeção de inflação acima da meta no ano que vem, e este PIB ainda bastante forte, inclusive com revisões altistas. Para vocês, a Selic deve ser essa Selic de tiro curto, que boa parte do mercado está projetando, talvez uma alta até 14,75, uma queda logo em seguida, talvez não manter estes patamares altíssimos por um longo período de tempo, ou vai ser necessário uma Selic por um longo período nessas faixas mais restritivas que nós já visitamos nessas últimas 2 décadas? Essa é uma ótima questão, é um bom debate em torno deste tema. Primeiro, numa visão mais curta, também existe aqui uma incerteza sobre a próxima decisão do Copom, né? Daqui a 2 semanas, a próxima decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O nosso cenário traz manutenção da taxa Selic no atual patamar de 14,75%. Reforçamos essa expectativa no último relatório macroeconômico, mas reconhecemos que ainda existe a possibilidade de mais um ajuste, por exemplo, mais uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, levando-a para 15%. Ainda tem essa incerteza no curto prazo, mas a gente trabalha com a manutenção no atual patamar de 14,75. Mas a sua pergunta é muito importante, né? E depois, né? Acho que até mais importante do que essa próxima decisão em junho, vem o debate sobre quando haveria espaço para o Banco Central iniciar um ciclo de corte de juros. E não projetamos cortes em 2025. Né? Na nossa avaliação, o Copom iniciará um ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, de redução na taxa Selic, apenas no começo de 2026. Como você bem comentou, as expectativas de inflação seguem pressionadas. Quando a gente olha o boletim Focus do Banco Central, por exemplo, ou as chamadas curvas de mercado, né, inflação implícita, nós temos ali patamares ainda distantes da meta de 3%. Né, a projeção do Focus para o ano que vem, até um pouco acima, ali ou perto do topo da banda do intervalo de tolerância. E mesmo com algum alívio no curto prazo, sabemos que há incertezas do lado da atividade econômica, incertezas sobre a dinâmica das contas públicas no Brasil, né? A política fiscal continua bem relevante, então a gente tem essa avaliação cautelosa, né, de que o Banco Central terá que manter a Selic nesse patamar elevado por um bom tempo, talvez até o início de 2026. O que poderia alterar esse cenário? Eventualmente, uma apreciação adicional da taxa de câmbio. Observamos já uma descompressão ao longo das últimas semanas, o câmbio está até um pouco abaixo de R$ 5,60 por dólar, a nossa projeção é de 5,80. Então, se o câmbio continuar surpreendendo para baixo, ou seja, níveis mais apreciados, talvez a gente tenha alguma mudança no cenário considerado mais provável. Por enquanto, com as informações até o momento, vemos ainda esse quadro de juros altos por mais tempo, talvez até o começo de 2026. Acho que é interessante a gente também rememorar, lembrar a balança de riscos do Banco Central. Parte dos riscos baixistas para a inflação é uma desaceleração global mais forte do que prevemos. Este também era um dos principais pontos de atenção dos relatórios anteriores. Eu gostaria de entender como é que vocês estão vendo essa possibilidade de um desaquecimento, uma recessão global fortíssima que poderia impactar, por exemplo, essa nossa política monetária, a inflação brasileira, a política também em relação ali às contas públicas brasileiras. Como é que está essa tensão voltada para a possibilidade de uma recessão global? Sem dúvida, é outro tema super importante. A gente aborda logo no começo do nosso relatório macro mensal, na nossa avaliação, né, desde a publicação anterior, né, do começo de maio, aí principalmente em relação ao início de abril, né, esses riscos de recessão global diminuíram. A gente ainda não pode descartar uma queda mais pronunciada da atividade econômica global, mas na esteira, né, de alguns anúncios, até algumas pausas, né, como por exemplo entre as tarifas recíprocas Estados Unidos e China no período recente, nós acreditamos aí no menor risco de recessão global. A gente trabalha sim com uma desaceleração da economia
dos Estados Unidos e de outras regiões importantes, mas não uma recessão propriamente dita. Esse é um vetor super importante para o nosso cenário base. Caso contrário, se a gente caminhar para uma recessão, por qualquer motivo, principalmente na esteira do tarifaço, entre os Estados Unidos, China, talvez Europa, sob esse contexto, nós poderíamos enfrentar, por exemplo, preços internacionais de commodities mais baixos. Sabemos que essas cotações são importantes para o PIB do Brasil, tem uma relação entre o crescimento da economia brasileira e as cotações internacionais desses bens primários. Seria aqui um cenário distinto, mas não é aquele com que a gente trabalha. Mas, sem dúvida, é um ponto a ser monitorado. Essa redução nos riscos de recessão global também contribui para certa valorização da moeda brasileira, do real, para uma certa acomodação das expectativas, ainda é algo importante no radar. Em relação ao fiscal, há sim aqui um link entre a economia global e as nossas contas públicas, que muitas vezes não é comentado. Posso mencionar, por exemplo, o preço do petróleo. A cotação internacional do barril de petróleo é importante para as nossas contas públicas. Uma redução, por exemplo, de $10 no barril Brent poderia, nas nossas contas, diminuir as receitas tributárias do Brasil em 15, 20 bilhões de reais. Isso pode fazer diferença ao longo do tempo. Então, essa certa acomodação da cena internacional é importante para o nosso PIB, para a inflação e também para as contas públicas e contas aí externas. E do lado doméstico, como também mencionado, acho que o grande elemento é a política fiscal. Não à toa, nos últimos dias, o tema protagonista tem sido o IOF, a majoração do IOF, mais recentemente, governo e Congresso discutindo medidas alternativas a essa elevação de alíquota do IOF. Inclusive, aguardamos as cenas aí dos próximos capítulos, novas informações, talvez já no domingo, quando de uma reunião importante de atores políticos em Brasília, ou nos dias seguintes. É um tema crucial para as discussões de conjuntura econômica doméstica. Então, tem esse lado global, acompanhar a questão do tarifaço, das negociações entre Estados Unidos, China. A gente teve uma descompressão importante, a ver se isso continua, é a nossa expectativa aqui no cenário macro da XP. E do lado doméstico, essa discussão envolvendo o IOF e algumas medidas alternativas a essa majoração de imposto. Como a gente diz, isso faz preço, isso impacta o sentimento, o humor dos agentes de mercado, pode aparecer na taxa de câmbio, nas expectativas de inflação e também nas taxas de juros. Perfeito. Rodolfo, muito obrigado pela ajuda em entender este cenário econômico brasileiro e também internacional que afeta diretamente a vida de todos os investidores. Obrigado por compartilhar conosco este relatório da XP, este relatório mensal de vocês. E claro, vamos ficar atentos ao que acontece no domingo. Eu vou estar aqui, viu, de olho lá em Brasília, prestando bastante atenção no que vai ser apresentado ou não pela equipe econômica como uma alternativa ao IOF. Sempre bem-vindo, uma ótima tarde, um bom serviço a você, uma ótima sexta-feira. Obrigado, ótima tarde, até a próxima. Valeu, até a próxima.